Revista DW faz uma reportagem bem interessante relatando os problemas, principalmente na porção de Zaporizhia, a gente tem um crescente número de apátridas. Mídia russa destruídas no território da Rússia, estou falando em Briansk, né? Não territórios ocupados, e que inclusive isso pode estar relacionado à Ucrânia. A gente tem membro, por exemplo, do cessar-fogo, porém que já foi desrespeitado pelas duas partes, essa é a verdade, de 2,7 bilhões de euros. A quantidade de equipamentos que vão chegar para os ucranianos é gigantesca, o que pode acelerar cada vez. Um post, mídia americana, anuncia, galera, a partir de algumas investigações, principalmente a correspondências do Zelensky, que o Zelensky tem como objetivo nesse contra-ataque, além de destruir gasodutos, como por exemplo, o que abastece a Hungria, ocupar posições na Rússia. Mas também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal. Questão do Mercosul, questão do Unasul, Guerra das Coreias, Mianmar, Nagorno-Karabakh, questão... E mensalmente também, resumos mensais são colocados na plataforma. Ou seja, é basicamente tudo que você precisa para manjar tudo do Brasil e do mundo. Aqui, né? Toda vez que eu passo a informação, o meu canal, pelo menos assim, nesses vídeos que eu faço diariamente, era muito canal opinativo, embora às vezes eu dê algumas opiniões, mas eu deixo bem claro para vocês. Ele é um canal informativo. Então eu relato a mídia que está falando, eu relato se é o Ministério da Defesa da Rússia, da Ucrânia, etc., russos, ucranianos. A notícia que eu pego, ela vem contaminada de algum tipo de contaminação ideológica, tanto lado ucraniano como lado russo. Então, por exemplo, olha, mídia DW, mídia alemã. Cara, a Alemanha é o país agora da União Europeia de euros. É óbvio que a Alemanha está muito mais pró-Ucrânia nesse conflito, tá? Mas vamos lá, ó. Assim como as notícias do Ministério da Defesa da Rússia são muito mais pró-Rússia, né? Obviamente. Mas dentro dessa premissa, pessoal, a gente teve, por exemplo, ocupadas, a DW fez algumas reportagens, tá? Indicando, pessoal, que essas áreas, elas estão com crescente número de apátridas. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a porção, por exemplo, da Crimeia desde 2014. Então, os cidadãos que ali estão são cidadãos da Rússia. E o Putin, inclusive, ele editou uma lei que até dia 1º de julho de 2020, transição de passaporte, tem que deixar de ser ucraniano para passar a ser russo. Só que a gente percebe que a Rússia, tudo tal, esses já adotaram, né, o passaporte russo, embora com uma certa burocracia, uma certa lentidão e tal. Os que sobraram agora, grande parte são resistência, grande parte são muito mais pró-Ucrânia. E o governo russo querendo acelerar esse... Olha quanto russo tem aqui, ó. Olha quantas pessoas quiseram se converter ao nosso país, né? Eles não querem mais ser o porte, documentos russos. Tenham dificuldade para conseguir vagas em escolas, para ter direito a aposentadorias, claro, né? Você vai ser contratado, você precisa, o alistamento obrigatório, você precisa do seu RG, você precisa do seu CPF, você precisa de, sei lá, galera, 35 mil no seu processo de documentação. A Ucrânia mesmo não se decide, tá? A parte do governo fala que, pô, se você pensa num risco de vida, possível extradição, confisco de bens, se converta, a Ucrânia não vai reconhecer isso aqui no futuro. Alguns homem, galera, determinada idade, você vai ser convocado para o exército russo para lutar contra um país que é o seu, sendo que você nem queria virar russo, percebe? Pelo menos parte ali da população dos territórios invadidos. Então é uma situação sensível em que a gente tem um dilema por parte da população, se converter ou não a cidadão russo. Outra notícia, galera, que eu trouxe aqui para vocês. E mais tudo que eu falei, né? Olha, aparentemente tá rolando, confirmado mesmo, a gente tem um Su-34 e tal. Mas agora praticamente todas as mídias, galera, ratificaram. A agência TASS, por exemplo, que é a mais importante da Rússia, não ratificou de um caça Su-34, um Su-35 e de 2 helicópteros. E estima-se que tenham mais ainda, tá? E, novamente, o que isso reflete para o mundo? O início do contra-ataque da Ucrânia. Professor, quer dizer, então começou o contra-ataque e tal. Cara, não dá para saber, mas assim, né? Não dá para saber, assim, se é a escala total isso. Aparentemente não, né? Tanto que, por exemplo, a gente teve uma série de notícias do Ministério da Defesa da Rússia garantindo que teve ataques nas regiões em Bakhmut e também em Donetsk, mas que todos eles foram neutralizados e fracassados no dia de ontem, tá? Então, aparentemente, esse ataque que a Ucrânia vem fazendo não vem conseguindo grande sucesso. O Prigozhin, que é sempre a balança ali, né, que critica bastante o governo da Rússia, munições contra soldados russos desertores, que só tem 10 a 15% das munições necessárias e que os flancos de Bakhmut Wagner, tá? A gente teve, galera, por conta desses ataques e um certo karma instantâneo por tudo que o Putin fez contra a Ucrânia. Vale lembrar, professor, foram os ucranianos? Não se pronunciaram. Mas a gente teve, por exemplo, todo tipo de ataque que a Ucrânia puder fazer contra a Rússia e contra os russos, mesmo na Rússia ou fora da Rússia, eles vão acontecer.
Galera, isso gerou várias investigações, claro. A gente tem, galera, por exemplo, a ideia, né, que foi garantida, por exemplo, isso até vou falar daqui a pouquinho, tá? O Ocidente, ele tá mandando armas cada vez mais poderosas. O sistema Patriot, por exemplo, o Storm Shadow, e em tese, os países do Patriot, por exemplo, e atacar posições na Rússia, é a OTAN que está atacando a Rússia. Se ele ataca, por exemplo, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, galera, é um pouco mais ambígua a situação, tá? Não tô eu falando que é ambíguo, tô falando porque a Rússia considera que é seu e a Ucrânia considera que é seu. Então faz um pouco mais sentido a Ucrânia pegar essas armas para atacar essas posições, tá? Mas agora, atacar as posições em Briansk, por exemplo, aí já complica um pouco mais a situação. Lembrando que até o Abrams, que é conhecido como o tancão de guerra, né, galera? Tipo, uma coisa bem pesadona e tal, e extremamente cara, inclusive, chegou para a Europa, vai chegar pela Alemanha. Agora os militares ucranianos vão ser treinados para saber como usar esse tanque, que é pesadíssimo. E a tendência é que no final do outono, falta um tempinho ainda, pessoal, outono para eles, tá? Não pra gente. Essas armas estejam, esses tanques, né, estejam disponíveis aí para uso dos ucranianos. Mas a ofensiva tá avançando, hein, pessoal? Tá avançando. Nos últimos dias, a gente teve mais ações, né, ofensivas de Israel contra lideranças da Jihad Islâmica. Inclusive, o líder da Jihad Islâmica, segundo Israel, até foi morto, tá, por uma dessas ofensivas, principalmente na faixa de Gaza, mas em algumas posições também na Cisjordânia. A Jihad Islâmica, pessoal, em resposta a essas ofensivas de Israel, e lembrando que o mundo hoje árabe, né, o mundo muçulmano, vou colocar muçulmano porque engloba o Irã também, né, o Irã não é árabe, mas é muçulmano, ele tá tentando fechar uma aliança mais forte contra os israelenses. A gente teve visita do Irã ao Líbano, a Síria, galera, se aproximando da Arábia Saudita, a própria Turquia de Erdogan, que vai ter eleição decisiva hoje, hein? Aliás, interessante, galera, só rapidão, tá? Na eleição da Turquia, os partidários do Erdogan alegando que os Estados Unidos está interferindo na eleição e os partidários da oposição alegando que a Rússia está interferindo na eleição. Porque a oposição já se declarou, pessoal, abertamente pró-Ocidente, enquanto Erdogan cada vez mais vem se aproximando do lado russo, tá? Vai ser uma eleição bem decisiva, hein? Acompanha aí, que amanhã a gente fala um pouco mais sobre ela também. E no vídeo de ontem eu falei as bases aí, né? O que tá mudando aí nesse país que é dos mais importantes do mundo, que é a Turquia. Mas anunciou um cessar-fogo, né, entre Israel e Jihad Islâmica, entre Israel e os palestinos. Aparentemente, o acordo vem sendo desrespeitado pelos dois lados. Tanto que o Iron Dome, por exemplo, de Israel, teve que ser acionado mesmo depois das 22 horas do dia de ontem, horário deles lá, tá? Que é quando teria um início do cessar-fogo, e a mesma coisa pelo lado dos palestinos. Vai lembrar, galera, que mais uma vez, quem mediou a situação foi o Egito, General Al-Sisi, tá? O general Al-Sisi, hoje, né, presidente, vamos colocar presidente, vai? Pouco autoritário, né, mas enfim, do Egito, ele conseguiu mediar essa situação, mas acho que não vai ser muito respeitado aí esse processo de cessar-fogo. Outra notícia, galera, que vale a pena a gente comentar, tá ligado à ajuda, inclusive a maior ajuda, é praticamente o dobro, tá? Até então a Alemanha tinha mandado 2,75 bilhões de euros e agora aumenta para 2,7 bilhões de euros em equipamento e ajuda militar para a Ucrânia. Eu tô falando, galera, olha essa lista de equipamentos, hein? 20 veículos Marder, 30 Leopard 1, 4 Iris-T SLM, 15 tanques antiaéreos, o Gepard, 12 drones de reconhecimento, munições antiaéreas e 200 veículos blindados de combate e de logística. Isso tudo cedido pelos alemães. Lembrando, pessoal, que a Alemanha, no princípio do conflito, até por medo, né, de retaliações aos gasodutos Nord Stream 1, Nord Stream 2, que já foram até explodidos, né? Ao gasoduto de Yamal, por exemplo, se recusava a fazer essas ofensivas, né, a comprar uma briga maior e sempre falava em paz. De repente, pessoal, principalmente depois da troca do Ministério da Defesa para o Boris Pistorius, a situação se modificou e a Alemanha passou a ser o país que mais ajuda moralmente, de equipamentos, enfim, né, os ucranianos. Vai lembrar que o Zelensky mesmo, que ontem conversou com a Giorgia Meloni, da Itália, depois com o Papa, está indo para a Alemanha nesse momento, e inclusive rondaram algumas especulações, porque lembra que teve o atentado contra o Putin, que a Rússia alega que foram os ucranianos. E membros, inclusive do governo Putin, alegaram, que Medvedev, tá? Que a única resposta possível seria uma aniquilação das posições de comando da Ucrânia. Leia-se um contra-ataque contra o Zelensky. Talvez um atentado de morte aí contra o Zelensky, tá? Então o reforço de segurança foi muito grande porque rolaram especulações que esse ataque poderia acontecer em Berlim. Está conversando agora, está negociando agora, mas pensou, galera, que esses 2,7 bilhões, né, dobrou, agora ficar em 5,45 bilhões de euros,
Pô, galera, valor bem significativo aí para reforçar o apoio aos ucranianos. Aqui tem o Abrams, os caças MiG-29, os equipamentos. Será que dá para fazer um combate com os russos? O Ministério da Defesa da Rússia garante, eles ainda são extremamente mais poderosos, mesmo com toda essa coalizão da OTAN. E para finalizar, galera, notícia interessante acerca de mais um vazamento. O Washington Post, mídia americana, pessoal de super relevância, divulgou algumas correspondências do Zelensky com alguns membros do seu governo que indicavam algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Zelensky no contra-ataque, ele não está querendo somente dominar posições da Ucrânia, que eram da Ucrânia antes da ofensiva, Crimeia, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Ele está querendo avançar em posições da Rússia, próximo da área de fronteira. E aí, galera, Briansk, que teve os ataques aí recentes, até faria um pouco de parte dessa lógica. Nessas correspondências também, ele disse que apesar de ter garantido para os países ocidentais que ele não mandaria essas armas, não usaria essas armas, né, o Storm Shadow, o Patriot e tal, para atacar os russos, ele não garante que isso não será feito. E, inclusive, garantiu que alguns países que continuam apoiando os russos devem sofrer por esse apoio, citando nominalmente o caso da Hungria e, inclusive, o gasoduto Druzhba, que liga a Rússia à Hungria, tá? Então, assim, aparentemente, pelas cartas, né, pelo que foi divulgado pelo Washington Post, a gente tem uma ofensiva que promete ser muito mais forte para os ucranianos do que estava sendo cogitado no primeiro momento. Será que é fogo de palha? Lembrando, pessoal, que é uma informação confidencial que foi divulgada pelos Estados Unidos, que é aliado da Ucrânia. Nessa guerra da informação, nessa guerra híbrida, a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijo, abraço, tchau. E, claro, feliz Dia das Mães para você que é mãe, ou, claro, para você que tem uma mãe, esposa, tal, enfim, feliz Dia das Mães para ela. Tamo junto! Tchau, tchau, galera.